Olá, tudo bem? Hoje vamos estudar sobre não julgueis para não seres julgados. Mateus 7, capítulo 7, versículos de 1 a 2. Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, nos diz, abre aspas, não julgueis para não seres julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Fecha aspas. Essas palavras de Jesus têm sido usadas pelos cristãos durante séculos, mas nos últimos tempos, essas palavras divinas têm sido superlativizadas no mundo onde tudo se torna relativo e permitido, onde o relativismo mundano impera, pois essa mesmíssima frase tem sido usada por ativistas, ateus, comunistas e toda a gama de filosofias e ideologias. Ninguém hoje em dia pode mais denunciar o erro de outra pessoa. Ninguém mais pode denunciar o pecado de ninguém, pois os que não são cristãos ainda vão dizer outras palavras que Jesus diz. Em João 8,7. Abre aspas. Quem dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Fecha aspas. Ou seja, como vamos denunciar os erros e pecados dos outros se nós mesmos, os cristãos, estamos repletos de erros e de pecados? Os ateus ou os adeptos de outras religiões têm usado muito essas frases de Jesus para se justificarem e contra-atacarem. O grande problema é que isso banaliza a palavra de Deus, pois muitos que não pregam o Evangelho, muitos que não vivem o que Jesus nos ensina, usam essas palavras para contra-atacar os que revelam os pecados uns dos outros, na intenção de que possam se sentir constrangidos e busquem arrependimento pelo que fazem. É bastante comum nos dias de hoje que quando alguém vai denunciar alguma coisa errada que outra pessoa faz, ouvir o seguinte comentário: viu? Você já está julgando. Você é quem está errado, pois se você estivesse no lugar dela, passando por tudo que ela já passou, faria até pior do que ela fez. Ponha-se no lugar dela e pare de julgar, pare de ser fofoqueiro e de cuidar da sua e vai cuidar da sua vida, em vez de tomar conta da vida dos outros. Muitos até aplaudem quem fala assim, mas vamos analisar o contexto disso tudo. Infelizmente, existem muitos que talvez por terem sofrido algum trauma de infância ou uma violência doméstica, se tornam fofoqueiros compulsivos, deixam de viver a própria vida para tomar conta da vida dos outros, para vigiar o que os outros fazem ou deixam de fazer, e transformam a fofoca numa espécie de obstinação, seja no trabalho, na escola, no esporte, na igreja ou onde quer que elas estejam. Devemos evitar tomar conta da vida dos outros e se afastar de pessoas assim. São pessoas tóxicas, pessoas que não têm vida própria, se tornam parasitas da vida dos outros. O pior do fofoqueiro não é a fofoca em si, não é deixar de viver a própria vida para tomar conta da vida dos outros. O pior fofoqueiro não são os outros que acreditam na fofoca. O pior do fofoqueiro é jamais se reconhecer como tal. Jamais se reconhecer como tal. O fofoqueiro compulsivo não acredita que está errado. Mas em Levítico 19,16, o próprio Senhor Deus compara o fofoqueiro com o assassino do seu próximo. Experimente dizer para um fofoqueiro compulsivo que ele vive fazendo fofocas, e ele irá te dizer que você está ficando maluco, que ele é cristão e jamais faria fofoca, seja lá de quem for. É como uma pessoa que já começa o dia enchendo a cara, já começa o dia se embriagando, mas dirá que você está maluco de chamá-lo de alcoólatra. É como dizer para uma pessoa que vive usando drogas que ela é um dependente químico. E a resposta que você ouvirá é que você só pode estar usando drogas para julgá-la desse jeito. E ainda dirá, não julgueis para não serem julgados. Quando você ver alguém cometendo um erro que pode vir a afetar as outras pessoas ou a sua própria, você tem o dever de chegar para essa pessoa e comentar sobre essa forma errônea de agir
em vez de sair pelas costas dele falando mal para todo mundo e virando um fofoqueiro. Jesus nos revela como devemos proceder numa situação dessas. Veja, abre aspas, se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós contigo. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso não lhes der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como gentil ou publicano. Fecha aspas. Como está em Mateus 18, versículos 15 ao 17. O pior pecado que o ser humano pode praticar não é o assassinato, não é o estupro, não é adulterar, não é a fofoca, não é a idolatria e nem sequer blasfemar contra o Espírito Santo. Tenho um vídeo muito interessante no YouTube explicando o que é pecar contra o Espírito Santo. Assista-o, por favor. Assista-o, por favor. O pior pecado que um ser humano pode cometer não é nenhum desses, pois ele poderá vir a se arrepender futuramente. Mas o pior pecado que um ser humano pode cometer é o de não se arrepender jamais daquele pecado, seja ele qual for. Para que uma pessoa possa se arrepender de um pecado, é preciso primeiro ela tomar consciência de que aquilo que ela cometeu é uma coisa ruim, um erro grave, um pecado contra Deus e contra o seu próximo. E muitas vezes a pessoa sequer toma consciência disso. Muitas vezes a pessoa sequer se dá conta que está agindo errado, que está pecando. Quando eu era jovem, trabalhei em vários estaleiros e também em barcos de pesca profissional. E nesses lugares as pessoas xingam muito, e o tempo todo. E então passei a xingar também. Como estava sempre convivendo com tantas pessoas xingando, passei a ver isso como uma coisa normal. Passei a xingar muito também. E o mais absurdo, passei a acreditar que quem não fala palavrões e bobagens não pode ser uma pessoa normal. Entretanto, quando chegava dentro de casa, meus pais me chamavam a atenção, dizendo que aquilo que eu estava dizendo era imoral e ofensivo. Depois que amadureci e me casei, continuei xingando quando dava uma martelada no dedo ou quando tropeçava e me machucava. Mas minha esposa sempre chamava a minha atenção, me perguntando se aqueles xingamentos resolviam alguma coisa. Então eu parava para refletir e chegava à conclusão de que aqueles xingamentos eram completamente inúteis, totalmente inúteis. Não serviam para nada, além de ofenderem quem os ouvia. E o pior de tudo, ainda dava um péssimo exemplo para os meus filhos. Assim é a vida dos que são viciados em bebidas, em drogas, em pornografia, em fofocar, os viciados em enganar os outros. Se não tiver ninguém que lhes diga que aquilo é errado, elas continuarão pecando e pecando, achando que isso é a coisa mais natural do mundo. Essa é a função da palavra de Deus, e assim também deve ser a nossa função, de denunciar quem está agindo errado, mas sem ofender ou fazer disso uma fofoca. Mas os que agem errado sempre irão se defender, se justificar, dizendo que quem está denunciando está, na verdade, julgando. Viu, fulano de tal está julgando, não julgueis para não serem julgados. É lógico que se você chamar a atenção de uma pessoa que está bastante acostumada a errar, ao ponto de tornar esse erro um meio de vida, uma coisa extremamente banal, para se defender, irá dizer que é você quem está julgando. Mas até mesmo os ateus irão dizer que você está julgando e que será julgado por isso. As palavras de Jesus, abre aspas, não julgueis para não serem julgados, fecha aspas, parecem radicais, denotando que não devemos julgar ninguém, por mais errada que essa pessoa esteja. Mas o apóstolo Paulo nos revela que não devemos julgar os que estão de fora, ou seja, os que não são cristãos, os pagãos em geral, que ainda não conhecem a Cristo e ainda dão risada na tua cara. Mas o apóstolo Paulo diz que podemos, sim, julgar os que são cristãos, os que já conhecem a Cristo, mas sujam o seu santo nome, como está em 1 Coríntios 5,12, que diz, abre aspas, acaso compete a mim julgar os que estão de fora, os que estão fora? Não são os de dentro que vós tendes a julgar? Os de fora, Deus os julgará. Afastai
o mal do meio de vós. Fecha aspas. No livro A Vida e os Ensinos de Cristo, escrito por Gordon Lindsay e publicado pela Graça Editorial, explica esse texto ao dizer, no meio da página 50, que, abre aspas, Paulo chega ao ponto de nos dizer que não devemos julgar os que são de fora, mas os que estão dentro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 5,12. Fecha aspas. E por que o apóstolo Paulo critica tão severamente, abre aspas, os que estão dentro do corpo de Cristo? Fecha aspas. Os que estão nas igrejas, os cristãos. Paulo se refere àqueles que se declaram convertidos para Cristo, mas usam roupas curtas demais, indecentes, fazem fofoca, adulteram, se irritam por nada, roubam, etc. Mesmo que façam isso discretamente, sem que ninguém perceba. Mesmo que sejam acusados por suas próprias consciências, continuam ruins e sujando o nome de Cristo entre os pagãos e ateus que dizem: viu? Se ser cristão é ser assim, hipócrita, mentiroso e ladrão, então é melhor continuar sendo pagão ou ateu. É melhor continuar como estou. E esses pagãos ou ateus, abre aspas, os que estão de fora, fecha aspas, segundo as palavras de Paulo, debocharão e rirão dos cristãos dizendo, abre aspas, não julgueis para não serem julgados, fecha aspas. E também, abre aspas, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, fecha aspas. Igualando aos olhos do mundo pagãos e ateus e até mesmo satanistas com os cristãos. Quem duvidar destas interpretações, então que estude todo o contexto bíblico desse capítulo 5 de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo começa dizendo, abre aspas, é geral ouvir-se dizer que entre vós existe luxúria, e luxúria é tal que não se encontra nem mesmo entre os pagãos. Um dentre vós vive com a mulher do seu pai, e vós estáis cheios de orgulho. Nem mesmo vos mergulhastes na tristeza, a fim de que o autor desse mal fosse eliminado do meio de vós. Fecha aspas. Versículos 1 e 2. E mais adiante, nos versículos 9 ao 11, diz, eu vos escrevi, abre aspas, eu vos escrevi em minha carta que não tivesseis relações com impúdicos. Não me referia, de modo geral, aos impúdicos deste mundo, ou aos avarentos, ou aos ladrões, ou aos idólatras, pois então terias que sair deste mundo. Não, escrevi-vos que não vos associeis com alguém que traga o nome de irmão, e não obstante seja impúdico, ou avarento, ou idólatra, ou injurioso, ou beberrão, ou ladrão. Com tal homem não deveis nem tomar refeição. Fecha aspas. E terminando o ensino com o versículo 12, que já estudamos. Depois deste vídeo, espero que vocês enxerguem o, abre aspas, não julgueis para não serem julgados, fecha aspas, com uma nova e mais clara visão. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.